Voltamos, Brasil, agora com uma pauta bem dedicada para todas nós mulheres, tá, gente? Todas nós mulheres. Nós vamos falar com essas duas mulheres maravilhosas que são especialistas em blindagem emocional feminina. A gente está batendo bate-papo da roda de mulheres porque a gente já está naquele pontapé de homenagem a todas as mulheres, né? Olha só, saúde mental das mulheres, né? Então, eu estou aqui com a Luana Couto, psicóloga. Bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Tudo jóia? Bom ter você aqui. Obrigada. Mary Ellen Luiz Brossi, especialista em blindagem emocional feminina. Bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer muito grande estar aqui no seu programa. Bom ter você aqui, né? Nessa roda de mulheres. Meninas, aqui é bem um bate-papo, muita vontade, porque nós estamos assim, desejando esse momento, desde já para todas as mulheres do Brasil, uma semana já maravilhosa, né? E saúde emocional, saúde mental é a palavra do momento que a gente precisa abordar esse tema o tempo todo, né? Sempre. E, por favor, então, blindagem emocional, me falem um pouquinho. A blindagem emocional, antes de uma mulher se blindar, ela precisa se permitir, ela precisa se detectar o problema. E muitas vezes nós vamos caminhando em modo automático e a gente acaba esquecendo de quem somos. E o autoconhecimento, eu acredito que seja a chave para você se libertar e conseguir ser mais feliz, a se limitar mais, né? E aí? A questão do autoconhecimento, né? Entender como é que você reage a determinadas situações, como que você é, da sua história. Tem momentos que tem muitas mulheres que sofrem e persistem, continuam e cometendo os mesmos erros e não conseguem sair, não conseguem superar. E passa muito pela questão também de não entender o que está acontecendo, né? Tudo vai se acumulando. De repente, alguns padrões até de pensamentos vão ali ajudando a mantê-la naquelas relações ou naquelas situações que não são tão agradáveis. E a mulher não tem consciência disso, né? Então, se conhecer, né? Acho que é um passo super importante para entender, inclusive, o que te dói mais, quais são suas fragilidades, onde estão as suas forças e como você pode usar. Eu acho que daí também que vem uma questão muito importante, que a Mary Ellen fala muito sobre a questão de se blindar, né? É impossível se blindar só com dicas. Você tem que se blindar primeiro sabendo o que como é, você como funciona. blindar, como você funciona em qualquer situação. Exato, exatamente. A minha especialidade é em autoestima. E autoestima nada Vamos mais... falar de autoestima, então, um pouquinho para as mulheres? Com certeza. Autoestima nada mais é como você se enxerga, mas de dentro para fora, né? Então, você começa a tomar frente, junto com o autoconhecimento, a se blindar. Quando você se conhece, você se limita, você aprende a entender mais as suas emoções. Não deixe que o mundo externo ou até mesmo crenças limitantes tomem conta da sua vida. Você se limita. E eu gostaria de salientar aqui que às vezes o mundo externo não está preparado para uma mulher dessa, que se limita. Então, ela tem que ser muito forte para ela saber realmente quem ela é. Tá muito complicado, né, gente? A gente luta num país, num mundo, na verdade, mas num país machista. Muito. Né? A gente enfrenta N anos, né? Vocês também estão à frente há muitos anos, tentando, ajudando, combatendo esse machismo implantado, que não adianta falar que não existe, que existe sim. E eu vejo que essas mulheres estão guerreiras. Com certeza. Resiliência é a palavra que o tempo todo, né? Inclusive, eu tenho até uma provocação sobre isso, né? Assim, tem um limite aí para se considerar também guerreira, porque pressupõe que você está o tempo todo preparada, o tempo todo forte, o tempo todo suportando, acumulando. E nós precisamos também, acho que dentro desse processo todo de se conhecer, de se conectar à sua autoestima, né? Eu chamo a autoestima de inventário, né? Você entender quem você é, inclusive com os defeitos que você eventualmente ouve, ou aqueles que você pensa, mas que te ajuda a entender quem é você do jeitinho que você é, pensar o que você quer mudar ou não, por que você quer mudar. E se você quer mudar. Se você quer mudar, porque né? aí sim você fortalece a visão de si. Olha, eu sou assim, eu banco o que eu sou, né? E essa questão da guerreira, muitas vezes, eu trago aqui... Parece que a gente é obrigada a ser. Exatamente. Parece que você não pode chorar, que você precisa ser forte, fragilizar, que você não pode ser fraca ou até pedir ajuda em determinados momentos. E isso também faz com que a sociedade como um todo não pense muito em apoiar essa mulher nas suas diversas jornadas. Ter empatia. Exatamente, né? A empatia também não ajuda muito. Uma palavra também que fica meio distante, né? Que a gente fica falando, mas às vezes a gente vê que essa união mudou muito, mas que as pessoas condenam muito.
Quando Sim, olham, eu né? até Sim, brinco e muito. falo assim, olha, estamos num momento super importante, porque eu acho que assim, o que precede o momento que nós estamos hoje era aquele onde as pessoas falavam determinadas coisas que limitavam a mulher, que diminuíam, agiam e se bancavam com isso. Hoje, pelo menos, já existe um consenso de que não é legal manter alguns tipos de estereótipos em torno da mulher. Ah, a mulher só é feita para isso, mulher não pode aquilo. Então, hoje já existe um constrangimento, mas estamos numa fase do falo, mas não faço. Né? Então, seja nos ambientes de trabalho, seja também até no dia a dia da maternagem para quem é mãe, né? Ainda tem muita coisa que na prática a gente sente que não avançou. Já temos um passo aqui, né? Que ele é importante. Eu até penso muitas vezes assim, olha, tomara que a nossa dor de hoje sirva para que as próximas gerações estejam num patamar melhor, onde exista mais coerência entre o que é dito com o feito. Até dando um exemplo... Vocês acham que as mulheres, só uma pergunta assim, as mães de meninos, a gente reclama do homem machista, a gente reclama do homem que não faz nada pra dentro de casa, que não ajuda, que não ajuda a cuidar do bebê, não faz nada dentro de casa, fala, se estipula dentro do machismo, não estou falando dentro do machismo, viu, gente? Que tem muitos homens, pessoa bacana também, com outra cabeça. Mas estou falando exatamente quando isso acontece. Então, é implantado o machismo dentro de casa como se a mulher fosse obrigada a fazer aquilo ali, né? É serviço de mulher. Mas se somos nós mulheres, na maior parte também, tá? Hoje tudo a gente tem que deixar claro, né? Porque tudo vem e fala, não, porque falo. Não, estou dizendo que existem muitos casos que mulheres, que somos nós, mães também, que educamos muito. Hoje educa o pai, educa a avó, vários educadores, mas quando é a mãe que educa. A gente não poderia mudar um pouco também essa visão, esse conceito na hora dessa criação dos novos homens, os homens do futuro? Sem dúvida. Já começa, a mudança já começa na infância. Então, quando a gente começa a ter essa visão, as coisas começam a melhorar. Autoestima nada mais é que pequenos passos, pequenos hábitos diários, que você tinha falado anteriormente. Qual que é a receita do bolo, no caso? Na verdade, a receita é muito simples, mas é que a gente tem muita dificuldade de colocar em prática. São pequenas ações diárias que, se a gente começar a observar e viver em estado presente, que é o principal, porque nós seres humanos ou vivemos no passado, que vivemos em depressão, saudosismo, ou vivemos com ansiedade. Futuro. Então, o mais interessante que eu gosto de falar para os meus mentorados é que eles vivam em estado presente e mudem em pequenas atitudes. Mesma coisa com o filho, que nós estávamos falando anteriormente, nós temos que entender melhor aquela criança e não denominar, ele é uma criança birrenta, por exemplo, né, que nós estávamos falando. A gente tem que avaliar essa criança e tentar ajudar com pequenas atitudes, sem ser muito radical. E aí a mudança vem, esse hábito surge, que nem dirigir, vai se tornando num piloto automático de novo, né? Mas de uma forma positiva. E a saúde mental, gente? Vamos falar também de casos de mulheres que estão sofrendo, que sofrem nos dias de hoje, entendeu? Que sofrem por dores do abandono, dores de uma separação e que não conseguem recomeçar. Tem mulheres que continuam dentro, né, de relacionamento que não é bacana e que a saúde mental dela está destruída, mas não consegue sair. Por quê? Tem uma série de fatores, né? Acho que, assim, desde o julgamento que ela ouve o tempo todo, muitas pessoas falam assim, você está nessa situação porque você quer, né? E essa pessoa, a relação está doente, existe ali um homem doente e uma mulher também doente, ou seja, qual for a configuração dessa relação? Existem duas pessoas ali doentes, né? Que entendem que uma lógica de relacionamento, ela precisa funcionar daquela forma. A mulher que, na posição de vítima, por exemplo, muitas vezes ela não consegue entender por que ela ainda deseja ficar com essa pessoa. Então, ela já começa a encarar, às vezes, o julgamento quando ela olha para as forças que ela não tem e tudo que as pessoas ficam recomendando, né? Você deveria sair, você deveria isso, você deveria aquilo. Existe pouco acolhimento, na verdade, né? E eu acho que hoje existe uma grande oportunidade para nós, mulheres, inclusive, nos acolhermos muito mais antes de ficar falando o que a outra deveria fazer. Esse acolhimento, eu acho que ele ajuda para você entender o seguinte, olha, não é fácil.
Entenda por onde você começa, procure ali talvez uma pessoa, um especialista que vai te ajudar a entender sua relação Não como ter um todo. vergonha de pedir ajuda, Não gente. ter vergonha. E muitas vezes, por que existe a vergonha? Por conta desse julgamento, entende? Porque enquanto essa mulher ainda não consegue sair dessa relação, porque ela não tem força, porque ela está com a autoestima dela minada, por exemplo, existem todas as pessoas ali dizendo que eventualmente até que ela tenha que apanhar mais, porque ela está ainda naquela escolha, né? Então, eu acho que o primeiro ponto aqui é trazer essa provocação para como nós hoje olhamos para a dor do outro. Será que a gente já olha querendo dar um conselho? Não, julgar? a maioria não. A maioria olha condenando, ninguém gosta de ajudar. Falta amor, falta bondade. Isso é a realidade, né? Não vamos falar. As pessoas, na verdade, ninguém quer ficar do lado de quem está com problema. Afasta rápido, a né? gente a maioria das pessoas se afastam porque também estão preocupados com os próprios problemas, dia né? deles, né? Então, assim, nessa questão que A você... vida está tudo muito rápido, a verdade é muito essa. rápido. É tudo muito rápido. E esse negócio da autoestima, de se libertar desse relacionamento, também é muito importante a gente colocar aqui nessa roda como foi a infância dessa mulher, né? Às vezes ela sofreu algum abuso, ou ela teve uma falta da presença masculina. Então, ela se torna dependente emocionalmente. E aí ela... Vou fazer assim, meninas, eu vou convidar vocês duas para a gente fazer essa pauta de dependência emocional. Ótimo. Ai, eu vou É um tema adorar. muito rico. Para a gente fazer uma pauta direcionada, porque eu vou falar o que a gente vê o tempo todo de dependência emocional, mulheres que estão num relacionamento que está totalmente saturado, destruído, e elas continuam. Exato. E a gente estava falando também sobre a questão de educar os filhos, né? Olha só como que tem um ponto importante. Vou pegar um exemplo aqui que um dia um pai falou comigo. Olha, doutora, eu sempre trato a minha filha de um jeito para que ela, quando se relacionar com alguém, ela vai olhar e falar assim, olha, meu pai me tratava assim, eu quero que meu marido seja dessa forma. O problema é isso também, né? Crença limitante. Mas, olha só que interessante, eu falei com ele assim, você sabia que a sua filha também cria um conceito de como é uma relação a partir de como você se comporta com a mãe dela? Esse é o problema. Muito mais. Mas olhando Porque às exemplo. vezes os homens, eles estão muito preocupados assim, ó, como é que eu salvo a minha filha? Mas vale a pena, e aqui é um ponto não para julgar, mas para um convite, uma reflexão, porque muita gente tem um modus operandi, né, faz de determinada forma, fala algumas coisas, sem entender o peso realmente. Então, se o homem não é gentil, se ele não compartilha as questões da casa com a esposa, ele está mostrando também para a filha dele que... É coisa para mulher, não é coisa para Então, homem. quando ela se relaciona e tiver uma pessoa não parceira, não estou nem falando de violência aqui, né? Tá. Se tiver um cara que não é parceiro, ela vai falar assim, mas ele fala que me ama como meu pai falava, então tá tudo... É assim que é o herói. Meninas, olha, É a referência. Infelizmente, a gente não consegue, porque o tempo de televisão Muita corre. coisa, Cara, é. Por isso que eu já quero essa outra pauta. Porque eu vou falar como mãe de meninas. Eu tenho uma filha de 28 e uma de 14. O tratamento que o pai dá, o tratamento de um pai, não é o mesmo tratamento que ela vai receber na vida. E Não, espero, com certeza. né, que seja parecido, que seja um bondoso. Agora, a geração antiga, essa outra geração, 50 a mais, é uma geração diferente dessa geração agora de 30, de 20. Então, assim, é muito diferente. Então, não dá para querer comparar um amor de um pai também com o que vai surgir pela frente. Com Meninas, certeza. redes sociais, como eu encontro vocês, já esperando para a próxima roda. É Dona Ponto da Autoestima, que é o meu nome nas redes sociais. Dona Ponto da Autoestima, adorei. Obrigada. Adoro, gente, assim. Adoro. O meu é Luana. @luanacouto.psicóloga. Lá também tem acesso para mandar mensagens, falar de consultas e muito conteúdo legal também. Muito, sempre. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, eu Gratidão. agradeço. Uma pena, né? Você sabe, a gente ficaria aqui 2 horas. Com certeza. Verdade. Voltam, então? Com Voltamos. certeza. Obrigada. Só chamar que a gente Vai volta. estar convidada. Nós Obrigada. vamos para o intervalo comercial, um minutinho só, e a gente volta, meu bem, com a prevenção de acidentes domésticos na cozinha. O Major Palumbo vai explicar para a gente, dar dicas aqui. Ele, tá? Do Corpo de Bombeiro, vai dar dicas para não... Na sua casa, ultimamente, teve vários acidentes aqui, infelizmente, com essa coisa de gás em casa. Ele vai dar dicas para vocês. Um minutinho só.